Vamos lá, estratégia de cut. Então a gente, né, fez o booking com o atleta, ele ganhou bastante volume, a gente imagina que o platô não está tão agressivo, que ele não está mais aguentando comer, mas não está tão desgastado, não está tão sobrecarregado, né? Agora a gente vai iniciar a nossa preparação. Eu particularmente não gosto de fazer cuttings com menos de 16 semanas, tá? Por mais que o BF não esteja tão alto, tá? Por quê? Principalmente para um atleta que eu nunca trabalhei, porque a gente não sabe como esse atleta responde para a perda de gordura, né? E não só de início, mas também de final. Então, às vezes, esse atleta ele responde muito bem, saindo de um BF de 12 para 6, mas quando chega dos 6 para os 4 ou para o 3, responde de maneira muito lenta. E aí a gente perde o time. Já peguei muito atleta que chegou nos 6 assim, ó, em 3, 4 semanas, e quando chegou no 6 parou de responder, mesmo entrando com um monte de recurso, aí eu tive que ser agressivo demais, porque o prazo estava curto e aí perdeu muito volume. Então é importante ter prazo para trabalhar com calma. Ah, mano, mas se o físico ficou pronto antes, o que que a gente faz? Perfeito, põe um pouco mais de comida daí. Tira um pouco o pé, reduz o cardio, põe mais comida e vai sustentando o físico. É até melhor, porque o atleta ele vai subir mais saudável, mais disposto, mais vivo, né? Mas é melhor você ficar pronto antes do que você ter que apertar lá na reta final porque não teve timing para isso. Então ficou pronto antes, come um pouco mais, tira um pouco o pé do acelerador, reduz um pouco, etc., reduz cardio e tudo mais. Às vezes até tenta recuperar um pouco de volume e depois aperta mais um pouco na reta final, tá? Então, geralmente a regra é mais ou menos 16 semanas de preparação. Se o BF está acima de 15, aí em torno de 20 semanas. Se fez um booking muito pesado, como por exemplo, é que eu tinha que pensar em alguém que talvez todo mundo conheça, mas acho que não vai ter. Mas um atleta que competiu com 90 e a gente fez um off onde ele bateu 120, ou seja, ele construiu 30 quilos de peso, bastante de massa magra, a ponto de provavelmente ele está migrando de categoria, né? Saindo da 90 quilos para pesado até 102, aí talvez a gente tenha semanas de preparação para vocês terem ideia. Por que 24 semanas? Primeiro ponto, eu preciso de muito mais tempo de consolidação, senão nessa migração de categoria eu não vou conseguir sustentar muito. Entenda que em um ano de trabalho, para um indivíduo já bem desenvolvido, 3, 4 quilos de massa magra é muita coisa em um ano de trabalho, não um ano de booking. Pode ser 6 meses de booking e 6 de cutting. 4 quilos de massa magra é muita coisa. Então, 7, 8 nem se fala. E quanto mais pesado ele for, mais massa magra ele tiver, ainda mais difícil. Então, 20 semanas dá tempo de eu consolidar e manipular gradativamente. Segundo ponto, geralmente um atleta que eu fiz um bulking mais pesado, além de ele ter, obviamente, mais gordura para perder, de resposta. Então, ele chegou lá a 7.000 calorias por dia, por exemplo, né? E aí, geralmente, a gente reduz para 6, para 5, e o peso ainda está mantendo. E o BF não está reduzindo, né? E aí, demora até a gente achar o ponto ideal, o sweet spot de perda de gordura. Porque, como eu falei, o gasto energético, ele é muito subjetivo. A gente tem que usar a matemática, estudo como base, mas nem sempre funciona. Então, tem atleta meu que fez off peso, né, que está com, sei lá, chegou a 130 e poucos, hoje está com 110, né, com 8 de BF, por exemplo, e já está com déficit agressivo de 1.000 calorias e o BF não baixa mais. Né? Ou a gente teve que sair de 7.000 calorias para 4 até começar a reduzir o BF, que é o que eu chamo de gap de resposta. Imagina, um indivíduo com 120 quilos, comendo 4.000 calorias por dia, já fazendo cardio, já entrando com T3 e T4, hormonizando e treinando bem, já era para estar perdendo gordura, né? Mas o metabolismo, ele muda a resposta dele, porque ele é extremamente dinâmico. Eu vinha numa rota tentando otimizar a construção muscular, e agora eu estou numa rota tentando otimizar a destruição de tecido, que é o tecido adiposo, né? Então tem esse gap de resposta. Então demora até eu achar o ponto ideal de corte de queima de gordura. Então, se eu tenho mais tempo, eu posso manipular com um pouquinho mais de calma, né? Senão eu vou perder a mão, vou ter que ir mais, aí boa parte desse volume construído eu vou jogar fora, tá? Então sempre façam com tempo. Inclusive, quando a gente faz esses bookings mais pesados, é importante entender que quando a gente for fazer o cutting, não estabeleça competição já de cara. Porque às vezes você vai ter que não subir, desistir dessa competição e ir para a próxima, que é o que geralmente acontece. Porque às vezes a gente precisa estender um pouco mais o cutting, porque o atleta ele está secando de maneira um pouco
resistente, mas está secando, mas está mantendo muito volume. E aí não faz sentido eu acelerar demais o processo para jogar fora essa massa magra que foi construída com muito sacrifício para competir num evento agora, sendo que tem competição toda hora. Né? Então, se eu fiz um bulking muito pesado, quando eu for fazer um cut, eu só defino a competição quando eu já estiver quase pronto. No início do cutting, não defina a competição, porque a tendência a perder a mão ou atrasar é muito grande. Competição tem toda hora. O intuito é evoluir o físico. Você não pode perder essa oportunidade. Então, se você quiser saber mais, clica aqui no link abaixo e adquira minha mentoria completa. Garanto para você que vai valer muito a pena.